dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro de oração. Espero que estejam todos bem e bem de saúde também e alegres para mais um dia, para passarmos com o nosso Senhor. Vamos então falar o capítulo novo, oração pelos doentes. Então diz assim: a oração deve ser oferecida pelos doentes como uma fé serena. Foi-me mostrado que nas situações de doença em que não houver impedimento algum para que sejam feitas orações em favor do doente, o caso deve ser confiado ao Senhor com serenidade e fé, e não com agitação. Só Ele conhece a vida passada do indivíduo e sabe qual será o seu futuro. Aquele que conhece o coração de todos os homens sabe se a pessoa, depois de restabelecida, glorificar o seu nome ou se pelo seu afastamento e pela sua apostasia virá a desonrá-lo. Tudo o que nos compete fazer é pedir-lhe que restabeleça o doente de acordo com a sua vontade e crer que ele terá em consideração as razões apresentadas e as orações fervorosas que foram feitas. Se o Senhor vir que o restabelecimento do doente é para a sua glória, atenderá às nossas orações. Mas é um erro insistir na cura sem submissão à vontade de Deus. Orações simples e fervorosas pedindo a bênção da cura devem ser oferecidas na prestação de todos os tratamentos aos doentes. A atenção dos pacientes deve ser dirigida para o compassivo Salvador e para o seu poder para perdoar e curar. Ainda bem que isto aparece aqui, porque eu, talvez chateada, não é? Tenho andado a pensar em algumas situações e realmente em relação a uma pessoa já pensava se valia a pena estar a pedir pelo seu restabelecimento de cura, né? Se não devia orar e Deus é que sabia. Realmente aqui este capítulo vem apropriado para mim, não é? Porque quando nós pensamos assim, pensamos da forma errada, não é? Porque nós devíamos pedir a Deus que nos ajude, que nos fortaleça, que nos cure. Mas, em relação aos outros, devemos ter em atenção que Deus é que sabe, que Deus é que sabe se a pessoa restabelecida volta para Ele ou não, se aquilo é para a glória dele ou não. E nós não temos que estar a pensar nisso, porque Deus é que sabe tudo, nós não sabemos. Por isso mesmo, quem está se calhar na mesma situação que eu e a pensar da mesma forma, está aqui escrito no livro, como vocês ouviram, que devemos orar pela cura dessa pessoa com orações serenas, sem agitação alguma, de maneira a que Deus resolva o problema que achar da forma como quiser, porque só Ele sabe se essa pessoa volta para Ele ou não. Vamos então continuar aqui. Então diz assim: os que se empenham no trabalho, de casa em casa, encontrarão oportunidades para auxiliar em muitas áreas. Devem orar pelos doentes e fazer tudo o que lhes for possível para aliviar o sofrimento dos mesmos. O Salvador deseja que animemos os doentes ou desesperados e os aflitos a apoiarem-se na sua força. Através da fé e da oração, o quarto do doente pode transformar-se numa Betel. Se estivermos doentes fisicamente, é certamente coerente que confiemos no Senhor, dirigindo súplicas ao nosso Deus acerca do nosso próprio caso. Se nos sentirmos inclinados a pedir a outros em quem confiamos,
para se unirem conosco em oração a Jesus, que é o poderoso restaurador, certamente virá auxílio se pedirmos com fé. Elevamos a Deus as nossas humildes preces em favor do doente e aflito que via aproximar-se o fim da sua vida. Ao apresentarmos este caso ao Senhor, sentimos a segurança do amor de Deus nesta aflição. Ungimos a criança e oramos por ela, acreditando que o Senhor daria paz à mãe e à criança. Assim sucedeu. Os gritos da criança cessaram e nós saímos deixando-os bem. Os doentes serão conduzidos a Cristo pela paciente atenção de enfermeiros que preveem as suas necessidades e que se inclinam em oração suplicando ao grande médico missionário que olhe com compaixão para os sofredores e que deixe que a influência tranquilizadora da sua graça seja sentida e que o seu poder restaurado seja exercido. Amém por isto. Deus está no comando das situações, Deus é que sabe o que é melhor para cada um e nós, como crentes, cristãos e crentes, devemos fazer a única coisa que é orar por essas pessoas, sejam de família, sejam de fora, ajudar os doentes que estão nas suas casas e precisam de ajuda e não pensar em mais nada a não ser só nisso. Se a pessoa se vai salvar ou não, só Deus é que sabe. Porque Deus precisa de nós, como missionários, para ajudarmos o próximo. Por isso, meus amigos, chegamos por aqui. Tenham um dia muito feliz e muito abençoado na presença do Senhor. Amém.